Nos últimos anos, avançaram as discussões sobre como as políticas públicas podem melhorar a inclusão e bem-estar da população, ao mesmo tempo que garantem mais eficiência e transparência no uso de seus recursos. Para disseminar o conhecimento sobre esses processos, a Escola do Parlamento da Câmara promoveu o curso Políticas Públicas da Agenda à Avaliação. A responsável pelo curso, Gabriela Lota, professora da Universidade Federal do ABC, é a nossa entrevistada de hoje. Tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde. Qual é o objetivo desse curso? O curso tem como objetivo instrumentalizar os participantes a conseguirem refletir melhor sobre o que tem acontecido com as políticas públicas. A gente vive um contexto de políticas pensadas de maneira intersetorial, numa lógica federativa, com a participação de vários atores que até alguns anos atrás não participavam do processo decisório. E a ideia do curso é instrumentalizar, portanto, os alunos a poderem refletir sobre como as políticas são construídas, na verdade, em primeiro lugar, como é que os temas entram na agenda de políticas, como as políticas são construídas, executadas e como é que elas podem ser avaliadas. O curso não é direcionado só para servidores públicos, ele é aberto para a população no geral? O curso é aberto para a população, também para servidores, então a gente busca capacitar tanto servidores num olhar mais técnico de dentro do Estado, mas também a população no sentido de poder interagir com esses novos desenhos de políticas. Então, mas por que trazer a população também? Justamente porque as políticas têm sido desenhadas numa lógica em que a participação social se transforma em um elemento fundante, tanto para o processo decisório, para a formulação, como para a avaliação, para o controle social. Então, capacitar a população para conseguir entender os instrumentos de formulação, como é que as políticas são decididas, como é que elas são executadas, isso é importante para que a população possa atuar melhor, tanto em termos de participação, como no controle social das políticas efetuadas. E como é que você avalia, então, Gabriela, a participação da população, dos servidores e da população no curso, durante essas aulas? Ainda faltam 2 aulas, Faltam né? 2, a gente já fez 5 aulas até agora e tem sido bastante interessante. A gente teve uma procura de quase 140 e poucos matriculados, a gente tem tido aí entre 30 e 50 participantes efetivamente e um público bem variado. Então, mais ou menos 1/3 são de pessoas da casa, servidores da casa, a gente também tem servidores de outros órgãos de governo e muitas pessoas da sociedade civil e também de universidade. E o que é interessante é que os diálogos e os debates na sala, eles passam muito por essas percepções que as pessoas têm a partir da sua posição social. Então, para alguém que está na lógica de fazer controle social, participando de conselhos, conferências, as questões colocadas para políticas públicas são questões diferentes do que um servidor pensa. Mas é no debate, a partir de como a gente pensa a política pública, o debate dos diferentes atores, que a gente consegue pensar em como melhorar as políticas. Então, tem sido debates muito ricos nesse sentido, por posições muito distintas. Qual que é o perfil das pessoas que participam, então, da população no geral? A gente tem pessoas que participam de espaços de participação, conselhos, são representantes em conselhos ou são de movimentos sociais. A gente tem algumas pessoas de organizações não governamentais que trabalham com políticas públicas e, portanto, querem se capacitar para entender melhor o Estado. E a gente tem algumas pessoas da universidade que estão aí no processo de aprimoramento e encontraram nesse curso, enfim, um espaço para discutir. É bem diversificado, então. É bastante diversificado. A gente tem faixas etárias também bastante distintas dos alunos, uma boa divisão de gênero ali, bastante igualitária, mas diria que é um público muito diversificado e que os debates têm sido muito ricos nesse sentido, porque se trazem as perspectivas distintas para a discussão da política pública. Né? Tá, quais os principais pontos, então, debatidos nas aulas? A gente estruturou o curso em 7 temas, que são temas baseados numa lógica que a gente pensa as políticas, que é como se as políticas funcionassem num ciclo. Isso é uma abordagem analítica bastante usada e que pensa que a política ela funciona em 4 fases. A primeira fase é a fase da agenda, que é o momento em que são construídos os temas prioritários para as políticas, e aí tem uma aula para discutir isso. Uma aula para discutir formulação, processos decisórios, como é que a política é formulada, uma aula para discutir execução, como é que a política é implementada, e uma aula voltada a monitoramento e avaliação de políticas. Além disso, a gente teve uma aula introdutória mais conceitual de políticas públicas, uma aula sobre atores e instituições das políticas e uma última aula sobre esses novos arranjos institucionais de políticas mais participativos,
Que são essas aulas que vão intersetoriais. acontecer ainda, ou não? As duas que faltam são as de avaliação e a de arranjos institucionais, são as últimas 2 aulas. E aí, a partir disso, o que vocês vão fazer depois que finalizar o curso? A ideia é dar continuidade a ele, abrir para outras pessoas participarem, o mesmo curso abrir para outras pessoas? A gente tem 2 possibilidades aí, uma mais concreta, que já vai sair uma data em breve, a gente vai ter um módulo 2. No segundo módulo, a ideia é a gente trabalhar com alguns casos de fato analisados, porque nessas primeiras 7 aulas a gente trabalhou com a análise, com a discussão mais teórica e conceitual. Então, a gente vai ter um módulo 2 de aplicação prática das discussões teóricas. Esse módulo 2 deve acontecer no começo do segundo semestre, estamos ainda fechando datas. E aí tem uma possibilidade, dada a alta demanda que a gente teve por esse curso, tem uma possibilidade de replicar o módulo 1 e o módulo 2 no segundo semestre, ainda em negociação em função das outras agendas da Escola do Parlamento. E aí você volta para cá para contar para a gente como é que vai ser, Aí combinado? eu volto, sim, combinado. Obrigada, Gabriela, Muito obrigada.